Olá, você que se liga no Nossa Unesc, o programa das boas notícias da nossa universidade comunitária. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e pela sua parceria conosco. Por aqui passam as novidades da pesquisa, da extensão, dos serviços, das relações com a comunidade, de tudo o que a Unesc, na sua amplitude, faz, fornece e oferece para a nossa grande região. Este é um programa da Ecocria, a Escola de Comunicação Criativa da Unesc, com seus cursos de jornalismo, publicidade, propaganda, comunicação digital. Quero convidar você a conhecer o jeito Unesc de formar os profissionais do futuro na comunicação. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre o Colégio Unesc. O nosso colégio, afinal, nós somos uma universidade que tem um colégio, ou somos um colégio que tem uma universidade. Enfim, só nós temos essa condição de oferecer isso com a característica comunitária, com a ampla visão que possui a universidade e coloca isso na linha de atuação do colégio. Pois o colégio está sempre antenado também às novidades nas formas de educar. E existe uma plataforma que o colégio vem adotando com extremo êxito, e essa plataforma, ela realizou um evento recente para distinguir, para destacar iniciativas de professores Brasil afora em colégios que utilizam essa plataforma e que se notabilizam com o uso diferenciado dessa plataforma. E aqui da Unesc, no Colégio Unesc, nós tivemos uma iniciativa muito bacana de uma professora nossa que vem ao programa contar um pouco do que ela fez, do que ela faz, da relação com os alunos, com a plataforma, com a diferença em educar num jeito muito adequado ao que se propõe o nosso Colégio Unesc. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre essas novidades todas que envolvem a linha de atuação do nosso Colégio Unesc, que é o assunto em seguida. Antes, recado da Ecocria para você. Em um minuto apresento a nossa convidada e começamos o nosso bate-papo. Não saia daí, já voltamos. O pensamento criativo questiona as lógicas e dá vida ao novo. Para um mundo onde a única certeza é a mudança, uma nova geração de profissionais. Chegou a Escola de Comunicação Criativa Unesc. Jornalismo, publicidade e propaganda e comunicação digital. Cursos semipresenciais com disciplinas online. Conquiste suas certificações ao longo do curso e monte seu portfólio. Foco na inovação e nas competências que o mercado precisa. Comunicação 360 graus para formar profissionais de alto nível. Escola de Comunicação Criativa Unesc. Um ponto de vista não precisa ser um ponto fixo. Muito bem, estamos de volta com o Nossa Unesc, o programa das boas notícias da nossa universidade comunitária. Já estou com a nossa convidada aqui, a professora Patrícia Stanger Cardoso, professora do nosso Colégio Unesc. Tudo bom, professora? Obrigado pela presença aqui. Tudo bem, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Vamos lá, a senhora é professora no Colégio Unesc, em que turmas, em que séries? Primeiro ano do ensino fundamental 1. Primeiro do fundamental. Alfabetização. Os pequenininhos mesmo. Isso mesmo. Os pequenininhos. Hoje, primeiro ano é o quê? 6 anos? 6, 7 anos. 6, 7 anos. Isso. Então, a senhora alfabetiza, não é? Alfabetizo. Alfabetiza, perfeito. Os nossos pequenininhos aqui do primeira colégio turma nosso. do colégio, né? Olha só, primeira professora, primeira turma, é tudo com a Patrícia. Que tem 2 primeiros anos, né? Primeiro ano perfeito. 1 e primeiro ano 2 agora. Tem o primeiro ano 2 também, que legal. Isso. Bom, o que vocês estão adotando lá e que chegou nessa plataforma que a gente vai falar a respeito, que é a Educa Cross, não é? Isso. Aí a plataforma promoveu um evento chamado Fórum Educa Lovers, e aí você levou um projeto lá e esse projeto recebeu um destaque nacional. Conta melhor para nós, professora. Então, como o projeto da Educa Cross dentro do Colégio Unesc era um projeto piloto, né? Uhum. Porque era para a gente ver como é que as crianças iam aderir a esse novo formato de aprender. Então a gente começou a usar a plataforma da Educa Cross como um novo formato para aprender, uma nova maneira, né? Uhum. E as crianças gostaram muito. Então, no primeiro momento eu apresentei a plataforma para eles, depois fizemos uma revisão de uma atividade avaliativa, né? Essa revisão era da avaliação de matemática, então eles deixaram o papel de lado e começaram a usar o Chromebook para poder fazer essa revisão, e eles amaram. E o segundo momento foi a gente fazer a nossa tarefa digital.
E eles adoraram não levar o papel para casa, e sim chegar em casa e fazer a tarefa digital. Então, a partir do momento que surgiu o concurso do Educalovers, eu me interessei em me inscrever pelo sentido de compartilhar um pouquinho da minha experiência, da minha vivência com a turminha do primeiro ano, como foi tão efetivo a aprendizagem, como foi muito bacana. E eu tive a surpresa maravilhosa de ser a sorteada, de ser a escolhida, selecionada num case, né? Que foi selecionado pela tarefa digital, né? Então, assim, preparei um tutorial para os pais acompanharem, né? Porque em sala eles já sabiam fazer, mas para os pais também terem um acesso, como a plataforma ela é dinâmica, interativa, né? E o resultado foi sensacional, as crianças adoraram. A questão interessante dessas plataformas é que você está manuseando um conteúdo que está num ambiente onde, por exemplo, nós na nossa infância não estávamos, né? Exatamente. Mas os nossos filhos já estão nesse ambiente e daqui a pouco os netos estarão e assim por diante, né? Então, essas crianças dessa faixa etária que a professora Patrícia está atendendo no Colégio Unesc, elas já estão no universo digital, né? E aí chega na escola e faz uma escola analógica, não pode, a escola tem que ser digital. É isso que vocês estão fazendo, né? Exatamente, né? No Colégio Unesc a gente procura sempre incentivar a cultura digital. E isso está em todas as aulas, né? Na matemática, no português, na alfabetização. Então, a gente incentivou ainda mais essa cultura digital. E eles nasceram numa era digital, né? A gente tem que levar em consideração isso. Então, a gente tem que manter o foco também no papel, que eles têm que escrever, mas a gente também pode levar de uma forma dinâmica e interativa esses jogos que eles tanto gostam. Por exemplo, gente, meu filho de 1 ano e 9 meses, o Vinícius, quando pega o meu celular, ele já sabe onde desbloqueia, porque ele vê, claro que o dedinho dele não desbloqueia ainda, mas ele põe direitinho o dedinho aqui, espera desbloquear, para ele assistir os desenhos dele no celular do pai, que ele gosta de fazer isso, né? E eu estou falando de uma criança de 1 ano e 9 meses. Pensem as crianças de 6 anos, que já estão mais à vontade, né? Estão mais amadurecidas, digamos, em relação a um bebê, né? E como é que era exatamente a atividade? O que foi a atividade proposta? Porque é algo que está na plataforma, né? E que a professora trouxe para a rotina das crianças. Como é que é a atividade? Então, a atividade foi... A primeira atividade que eu realizei em sala foi a revisão da atividade avaliativa. Então, era uma sequência de números de 1 até 60 e tinha números faltantes. Então, eles tinham que buscar o número em cima que estava faltando na sequência numérica embaixo. Então, eles tinham que clicar, encontrar o número, clicando. Ao invés de escrever, eles foram clicando. Esse foi o primeiro movimento e eles já acharam assim demais. O fato de eles irem para uma plataforma poder estudar para uma avaliação, né? Então esse foi o primeiro. E as tarefas digitais eu realizei com eles tanto de matemática quanto de língua portuguesa. E as de língua portuguesa era completar frases que estavam faltando palavras, né? Então eles tinham que fazer a leitura, buscar a palavra, reconhecer para completar. Eles também fizeram caça-palavras, ao invés de pintar numa folha, eles tinham que encontrar as letras e formar a palavra, né? Eles tinham que relacionar das 3 palavras que teria do lado da imagem, qual que se referia àquela imagem, então eles tinham que fazer muita leitura. Então, ao invés de eu enviar uma tarefa que ia com uma folha na pasta deles, a gente enviou um link, eles já têm o acesso, eles entraram na plataforma para fazer uma tarefa. Olha né? só. E aí isso já faz parte da nossa rotina, é um momento de festa, quando eu anuncio para eles que a tarefa não é na apostila, no nosso material didático, mas sim num formato digital. Mas aí que está, professora, alguém está assistindo e pensando assim, poxa, mas então as crianças não vão aprender a escrever o número 50? Não, elas vão aprender, Vão, porque... Só que naquele instante o que se quer é que elas tenham essa reação sensorial de entender que o número que está faltando é o 50. Tem que clicar aqui no 50, a criança está identificando o número, né? O 5, o 0, enfim. Exatamente. Até porque nós incentivamos tanto a cultura digital, mas ainda mantemos a relação com a escrita, com a leitura, o escrever, que isso é importante e fundamental na fase de alfabetização. Não tem dúvida. E a matemática, em várias etapas da vida, tirando aqueles que têm um gosto natural pela matemática, mas para muitos a matemática é um bicho de 7 cabeças, né? Exatamente. Como é que a criançada tem reagido ao primeiro contato com a matemática dessa forma? Eles
Adoram. Eles não têm esse bloqueio, né? Que geralmente as crianças têm quando chega a matemática, meu Deus, muitos números, né? Os cálculos, mas não, segue de uma maneira totalmente diferente. Questão da ordem, dos números ordinais, eles adoram, porque a plataforma traz de uma forma muito dinâmica. Então, eles acabam não tendo essa restrição, esse medo, né? Da matemática. Trazem ela de uma forma leve e divertida. Olha só que interessante. E no caso da língua portuguesa, é muito diferente para a criança assimilar a atividade online da atividade da apostila, professora, ou não? Não, porque o nosso sistema positivo que nós aderimos no Colégio Nesc, que a gente estuda, é aliada com a plataforma Educacross, né? Ela é um suporte, é algo a mais, né, que nós temos do sistema positivo. Então, os dois caminham junto. E os dois são aliados à BNCC, né? Perfeito. Que é o que é a nossa base maior que nós seguimos. Ou seja, é um conteúdo que está alinhado a uma base nacional. Com certeza. Não é uma invenção. Não está fora, isso mesmo. Não é uma invenção ilustrativa digital, né? Exatamente, conteúdo. não. Tem toda uma linha. Tá na base nacional. Mas aí que está, professora, um suporte não anula o outro, né? Não. Um complementa o outro. Exatamente, um complementa o outro, né? Então, algo que nós trabalhamos em sala, o que geralmente eu costumo fazer muito com eles? Eu trabalho em sala, no material didático, além da apostila, a gente desenvolve muitos projetos bacanas, né? Que eles se interagem, né? E entram nesse mundo da ludicidade, que são os nossos projetos que a gente traz no primeiro ano do ensino fundamental. Então, essa visão deles, assim, de trabalhar com o Chromebook vai só além, né? Lá na plataforma. Começa na sala de aula e vai para o Chromebook. A gente trabalha o conteúdo e depois amplia ele na plataforma digital. Né? Então não é uma coisa separada, é uma união. Eu sempre digo que a Educacross veio para somar o conhecimento em sala de aula, veio para ampliar isso ainda mais. Olha só que bacana. A professora Patrícia, que está conversando conosco aqui, está nos contando detalhes dessa plataforma que oferece, professora, conteúdos em formato também de jogos. Tem um lado recreativo para o aprendizado, claro. Não é só brincadeira, mas também não é só trabalho, entre aspas, né? Sim. É isso, né? Isso. Na verdade, a todo momento, os jogos, ele tem um momento de aprender e automaticamente já leva o fato de ganhar medalhas, né? Após conseguir fazer os pontos que brilha na tela. Então, isso chama muita atenção. E eles gostam de atingir esses objetivos, né? E o bacana da plataforma é que conforme eles vão desenvolvendo, vai chegando para o usuário do professor como é que eles estão se desenvolvendo. Quem é que está com um pouquinho mais de dificuldade, né? Então, além de eu passar nas mesas, ir ajudando quem está com dificuldade, mas eu consigo também ver, enquanto professora, enquanto usuário na plataforma, como é que eles estão se desenvolvendo, né? Então, isso chega para mim de uma outra maneira, eu consigo ver o relatório de cada aluno também. Olha só. Ou seja, a plataforma já pegou, né? Já. Há quanto tempo que vocês utilizam essa plataforma? Eu estou usando a plataforma desde agosto. Ela foi implantada esse ano no Colégio Nesc, como é um projeto piloto, né? Nós estávamos experimentando a plataforma e aí desde agosto estamos usando nas aulas, como complemento das nossas aulas, como tarefa digital, como revisão de conteúdo e também nas aulas de tecnologias, de informática, né? A gente leva a Educacross também para esses momentos. Muito bom. A professora Patrícia segue conosco, em seguida nós temos mais assuntos a destacar aqui, a contar sobre o Colégio Nesc, sobre o trabalho dela, sobre a plataforma e o convite para você dar ao seu filho, à sua filha, acesso a tudo isso que o Colégio Nesc oferece de diferenciais, né, gente? Agora nós vamos até a redação da Ecocria. A Maga Estopassoli está conosco e ela traz com frequência aqui no programa as notícias da nossa agência de comunicação da Unesc. Qual é o seu destaque para agora? Diga lá, Maga. Uma mão se junta a outra e, com o apoio de todos, promove a transformação em diversas comunidades. Esse é o propósito do projeto de extensão Vivências e Experiências na Comunidade, o Vivercom, da Unesc, que conta com acadêmicos bolsistas do Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina, o UniEdu, vinculados ao Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional. Nas ações, os estudantes são levados à experimentação de situações nas comunidades e convidados a colaborar de alguma forma com tais realidades. O grande foco do projeto é proporcionar aprendizado muito além da teoria
e, de quebra, levar para fora dos muros da universidade mais conhecimento que é produzido para o benefício comum. Segundo o professor e coordenador do Vivercom, o professor Rafael Amaral, a iniciativa compõe um projeto do governo do estado que fomenta a permanência dos alunos de graduação universitária. E ele disse: estamos transformando a realidade dos municípios da região da ANREC e da AMESC. Hoje temos, ao longo de todo o ano, mais de 400 alunos beneficiados com a bolsa do Proesd e a verba de intervenção nas escolas, destacou Amaral. Ele também disse que no primeiro semestre foram realizadas as oficinas multidisciplinares em 6 escolas da ANREC e AMESC e que agora, nessa segunda etapa do projeto, é que estão sendo feitas as intervenções. Para ler a matéria completa, para acessar esse material completo, que tem fotos, está completinho, é só acessar noticias.unesc.net. Valeu, obrigado, viu, Maga? Com os destaques de agora da nossa AGCOM, aliás, convido você a acompanhar o unesc.net/AGCOM, que é o espaço no site da Unesc, onde você acompanha as notícias no cotidiano, todo dia, que são geradas as várias notícias pelos nossos jornalistas aqui da Agência de Comunicação da Unesc. Faço o intervalo, na volta converso mais com a professora Patrícia para falar da educação, das crianças, dos desafios do ensino fundamental, dessa plataforma espetacular, a EducaCross, que o nosso colégio utiliza com os nossos pequeninos. Já voltamos. Se a melhor forma de prever o futuro é criá-lo, a nossa universidade é o ambiente perfeito para isso. A universidade reúne múltiplos olhares, provoca novas experiências e nos prepara para agir em um mundo de rápidas transformações. Viva experiências práticas em projetos reais com metodologia envolvente, currículo dinâmico e formação flexível. A Unesc aproxima o melhor da tecnologia e do conhecimento para oferecer mais que um curso de graduação. Promove uma jornada com diferentes experiências, formando profissionais capazes de produzir impacto altamente positivo em nossas comunidades. Venha com a gente. Graduação Multi-Unesc. Cada dia, uma nova experiência. Estamos de volta com o Nossa Unesc, o programa das boas notícias da nossa universidade comunitária. E hoje o nosso bate-papo aqui é sobre o nosso Colégio Unesc. A professora Patrícia vem ao programa para contar um pouco mais do seu trabalho com as crianças do nosso Ensino Fundamental 1, que fazem uso de uma plataforma, a EducaCross, que levou a professora a participar de uma premiação nacional e ela esteve entre os 4 cases destacados, né? Ficou em 4º lugar nessa competição nacional, em que ela levou o case que apresentou há pouco, que foi o uso da plataforma para ensino de língua portuguesa e matemática para as crianças que estão em nível de alfabetização, ali no 1º ano do ensino fundamental. Professora, a plataforma ela vai adiante no fundamental para séries posteriores? Ela tem ferramentas, usos e elementos e conteúdos para séries posteriores? De 1º ao 3º ano, ela tem, só que nós queremos ampliar para o próximo ano até 5º ano. Certo. Então, queremos ampliar essa parceria ainda mais com eles para 4º e 5º ano também. A princípio, esse ano foi o projeto piloto para 1º e 3º, mas a gente gostaria de ampliar até o 5º. E o legal dessa premiação, da qual a professora participou, é que a ideia levada, ela é multiplicada para outros professores, né? Que daqui a pouco poderão estar fazendo esse tipo de uso com os seus alunos em outras partes do Brasil, né? Exatamente. Na verdade, incentiva, né? A todo momento, esse concurso, ele foi um incentivador a todo momento para a gente poder trazer a cultura digital ainda mais para dentro da sala. Professora, como é que, com o advento da pandemia, né? Como é que ficaram as aulas com o fundamental? Como é que vocês estavam tocando e como é que está agora? Então, no ano passado, né? Quando a pandemia chegou, preocupação perante os professores, né, de como que a gente ia continuar. Então, assim, foram de diferentes maneiras que a gente trabalhou, diferentes estratégias, né, e este ano a gente está trabalhando de forma híbrida, né,
com alunos que não podem estar no ambiente escolar ainda, né, devido à pandemia, e com a presencialidade. Então, nós temos a maioria dos alunos presencial e temos alguns alunos em casa. Então, a gente trabalha de forma híbrida, dá atenção para os dois, para os alunos de casa e presencial ao mesmo tempo. Né? Então, tentamos fazer com que o aluno que esteja em casa esteja inserido a todo momento nas aulas durante a tarde. Uhum. Mas com o fundamental deve ser mais complicado, né? Para ter atenção e tal. Sim, o ano passado, no período pandêmico, né, quando essa surpresa chegou, as estratégias que nós usamos foi o fato de projetos que envolviam ludicidade. Então, o que acontecia? Eu chegava caracterizada de alguma coisa, já sabiam que alguma coisa diferente ia acontecer. E, para encerrar esse projeto, eu trazia também de uma maneira diferente. Então, tinham projetos que duravam uma semana, 15 dias, outro um mês, né? Então, a gente aprendia muito durante esse período, mas aquela expectativa que eles ficavam assim, o que será que vai acontecer? A prof está fazendo suspense, o que vai acontecer? Isso fazia com que eles se motivassem na frente da tela do computador a permanecer ali e saber o que a gente ia aprender, o que ia acontecer, né? Como é que vai terminar esse projeto? Como é que a prof será que vai trazer pra gente? Então, isso fazia com que nós tivemos 100% de assiduidade no momento da pandemia, das aulas no período vespertino que a gente tinha ano passado. Então, a gente foi buscando habilidades e estratégias que faziam com que os nossos pequenos sentissem bem naquele período à tarde ali no computador com a gente, né? Ô professora, diante dessa nova realidade tecnológica, né? Em quanto tempo se alfabetiza uma criança? O tempo de alfabetização, claro que cada criança tem seu tempo, mas modificou isso com o advento da tecnologia, comparando-se ao modelo anterior? Sim, eu posso dizer que ele... Não posso dizer que acelera, mas como é que eu vou dizer? Ele incentiva mais. Ele motiva mais o aluno a querer aprender, para sair um pouquinho lá do papel, de que eles não querem muito ficar no papel. Então, o fato de usar uma plataforma, né, de trazer a tecnologia, essa maneira digital para dentro da sala, incentiva e motiva os alunos a querer aprender ainda mais, né? Não se tem um tempo certo para alfabetização, porque a alfabetização... se a gente seguir por lei, ela vai do primeiro ano até o terceiro ano, o aluno precisa se alfabetizar. Mas cada criança tem o seu tempo para se alfabetizar, né? Então, a gente faz atividades, projetos, desenvolve com muita intencionalidade para que o aluno se alfabetize ainda no primeiro ano, né? Então, todos são estimulados da mesma maneira, ao mesmo tempo, mas... cada um reage ao seu tempo. Então, tem alunos que se alfabetizam no primeiro ano, outros que levam um pouquinho mais de tempo, que talvez pode ser no começo do segundo ano, no final do segundo ano. Então, cada um ele tem o seu tempo, eu digo, para despertar, para amadurecer para a alfabetização, né? Mas nós estimulamos e incentivamos que essa alfabetização seja ainda no primeiro ano. Bacana, bacana. Professora, e vamos lá, Colégio Unesc, né? Pai e a mãe que está nos assistindo, né, pensando no futuro do seu filho, pensando numa educação ampla, numa visão ampla e aquela história, você que está pensando já aí no futuro do seu filho, e a gente faz isso o tempo inteiro, né? O seu filho no Colégio Unesc, ele já tem um projeto de futuro, né? Porque ele está dentro de uma universidade. Então, você está com o seu filho num colégio em que ele caminha 2, 3 passos e está dentro de uma universidade. Então, isso por si só já é um diferencial que mais ninguém tem por aqui. O que a gente pode falar mais do Colégio Unesc como um todo, hein, professor? Que nós, além de ser uma estrutura, né, Denis, de excelência, é um ensino de excelência também. Porque nós visamos o individual de cada aluno. A gente trabalha no grande grupo, mas a gente vê também o individual de cada criança. A gente planeja de forma intencional o que vai ser bacana para a nossa turma, o que eles vão se desenvolver cada vez mais, né? Então é importante a gente sempre ter esse olhar individual, né? Eu sempre digo, educar a todos e a cada um, mas a gente ter esse olhar individual de que o aluno tiver com dificuldade, a gente vai avançando, vai interagindo, vai estimulando para que ele alcance também como os outros, né? Então, eu digo sempre que o Colégio Unesc ele tem esse olhar especial e além de um acolhimento maravilhoso. A partir de que momento o aluno começa a digamos, entender que tem uma universidade do lado?
né, e o que significa uma universidade? Porque tem um momento em que o aluno desperta para isso, né? Sim. Em que momento isso acontece, professora? Na verdade, acontece desde o primeiro dia de aula, porque a gente explora os espaços desde o primeiro dia de aula. E a gente utiliza todos os espaços da Unesc no nosso planejamento. Quando a professora vai planejar a aula, a gente tenta sempre colocar os espaços da Unesc no nosso planejamento. Então, desde o primeiro dia de aula, eles já começam a entender que é um lugar amplo, né, e que tem um movimento de pessoas maior, né, com a graduação, e a gente utiliza os espaços, e eles perguntam por que a gente está vindo naquele espaço, se tem mais alguém que utiliza. Então é bacana que desde o primeiro momento eles já percebem a dimensão da onde eles estão inseridos, né? E que eles podem aproveitar todo esse momento. E a gente vem visitar muito a biblioteca, né? Então a gente sai do Colégio Unesc, vem para a biblioteca, eles acabam explorando ainda mais o espaço e percebendo essa dimensão que a universidade tem. Poucos dias eu encontrei uma criançada do colégio na nossa feira de economia solidária, que a gente tem aqui na Unesc, que estavam. Uma professora do Fundamental levou a criançada para uma atividade ali na feirinha e tal, conhecer o pessoal da feirinha aqui, que é muito bacana. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui. Quero reforçar o seguinte, né? Você lembra do começo da conversa aqui em que falamos da plataforma, com todos esses dispositivos. Essa é uma parte do todo diferencial que o Colégio Unesc oferece, então isso por si só já é uma razão de sobra para você fazer a opção pelo Colégio Unesc para que cuidemos dos seus filhos em direção ao futuro. Professora, parabéns pelo trabalho e muito obrigado. Muito obrigada também. Sucesso. Agradeço, obrigada mesmo. A professora Patrícia Stanger Cardoso fez conosco o programa de hoje, falando de Colégio Unesc, falando do EducaCross, falando da sua participação nesse evento de envergadura nacional, a apresentação do que se faz de diferente na alfabetização das nossas crianças no Colégio Unesc. Muito obrigado pela sua audiência, continue conosco para as próximas edições do programa da nossa Universidade Comunitária. Até a próxima!